Às vezes é muito desafiador a gente saber se comunicar no início de uma relação ou numa quase relação. Aquela pessoa que você tá ali conversando, mas não sabe ainda se já definiu o que é uma relação, ou se você quer, se o outro quer. E aí você não consegue se expressar ou o outro, a outra pessoa não se expressa e aí você fica na dúvida. Será que essa pessoa gosta de mim? Será que eu tô correspondendo às expectativas? Então hoje, muito bem-vindo ao nosso Papo de Estrave. A gente vai falar sobre comunicação no início das relações. Esse foi um tema que me pediram aqui numa live passada, então eu tô aqui para falar sobre isso, para a gente esclarecer alguns pontos importantes. Tô aqui no Instagram ao vivo e também tô gravando pro YouTube. Então, se você tá aqui ao vivo, oi David, oi Lucas, tudo bem? Bom dia. Vamos chegando. Eu vou fixar aqui o comentário sobre o tema da live de hoje para vocês que vão chegar aí. Você que tá vendo no futuro, essa live do Instagram vai ficar disponível 24 horas e depois ela vai ficar salva só no YouTube. Então eu recomendo que você se inscreva no meu canal, que você ative as notificações e acompanhe, porque a cada dia eu quero trazer uma reflexão e hoje a gente vai falar sobre a comunicação evolutiva dentro das relações, principalmente no início dos relacionamentos. Então, talvez seja, né, um início mesmo, você tá começando a se relacionar com a pessoa ou você quer se relacionar, mas ainda não tem certeza se você investe o seu tempo, suas emoções, e se entrega para essa nova experiência numa nova relação. Então, eu quero dizer o seguinte: ontem eu postei um vídeo no meu Instagram que foi um pouco polêmico, porque eu disse que eu era totalmente contra a uma frase que se propaga muito hoje em dia na internet, que é uma frase assim: se você tem dúvida, a resposta é não. E por que que eu discordo dessa expressão? Eu discordo porque se você está no início de uma relação, as coisas não estão muito bem definidas ainda, né? Às vezes a pessoa não se expressa com clareza para você sobre o interesse que ela tem em você. E você muitas vezes tem também um pé atrás para poder se expressar, para poder falar. Você tem medos, inseguranças. E se você tem dúvida, por que que o outro não vai ter também, né? Então, a minha reflexão foi baseada nisso, principalmente nos inícios das relações. Porque não é sempre que a pessoa que está interessada em você vai deixar isso claro. Porque ela tem algumas questões que precisam ser resolvidas, né? Nós não temos todas as nossas questões bem resolvidas o tempo todo, principalmente quando a gente fala de relação. Quando a gente fala de um afeto, quando a gente fala de uma conexão com outra pessoa. Então, se a gente tem essas dúvidas, esses medos, essas inseguranças, o outro também pode ter. E o mais importante é a gente reconhecer que todo mundo está aprendendo, todo mundo está em evolução e todo mundo tem que fazer terapia, né? Não, para entender da onde vêm esses medos, essas inseguranças, para você se expressar, para você falar, cara, tô interessado, tô interessada, quero te conhecer mais, vamos sair, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Ou não, não é o momento, não tô muito afim, não bateu. Seja claro, só não mete um ghosting. Eu até vi um vídeo da Irina Cordeiro hoje que foi muito legal, até comentei lá, que ela fala exatamente isso. Gente, vamos se comunicar, cara. Nosso tempo é tão precioso. Se a gente escolhe estar investindo nossa energia, nosso tempo com uma troca com alguém, é porque a gente quer esse momento, ou pelo menos quer experimentar para ver se quer. Então, não some, comunica o outro. Quero, não quero, não sei. Então, assim, se você pergunta, se você expressa seu sentimento no início de uma relação e a dúvida do outro permanece, a pessoa não é clara com você, fala, cara, ou não te dá uma resposta clara do que ela realmente quer, fica te enrolando, nesse caso é um não. Nesse caso, você precisa falar não para a pessoa e sim para você. Porque aí você não precisa ficar refém de uma situação e esperando que o outro te dê um sinal verde, você ir lá, não é bem assim que funciona. Então, eu tô aqui para dizer o seguinte: quando a gente tá no início
de uma relação ou quer iniciar uma relação, normalmente a gente se expressa com o melhor que a gente pode, né? Com o melhor de nós. A gente tenta mostrar a nossa melhor versão. E aí, por que que isso complica um pouco as coisas? Porque a gente não é a nossa melhor versão na vida o tempo todo. E aí a gente tenta conquistar alguém e tenta atrair o interesse da outra pessoa, demonstrando o que a gente consegue, né? Tudo, a gente dá todo o nosso melhor, a gente, né, coloca a nossa melhor roupa, a gente quer agradar o outro, a gente quer ser simpática, a gente quer mostrar para ela, né, literalmente a nossa melhor versão. Só que aí o que acontece? Será que você sustenta essa melhor versão no seu dia a dia? Que tal a gente começar a colocar um pouco de verdade, vulnerabilidade, falar também não só da nossa luz, mas das nossas sombras nos primeiros encontros? Por que que eu falo isso? Porque a gente, às vezes, dá o melhor de nós nos primeiros encontros, a pessoa também dá o melhor dela, você conhece alguém legal, aí você se apaixona por uma ilusão. Você se apaixona pela ideia daquela pessoa. Você não se apaixona, talvez, por quem realmente ela é. E claro que todo início de relação, isso é normal, né? Vem aquela paixão, você espelha algumas faltas e aí você se envolve com aquela pessoa. Ixi, isso já aconteceu pra caramba comigo. Mas claro que com a comunicação evolutiva que eu tô propondo aqui, é pra gente tentar praticar um novo olhar, uma nova postura. Porque eu acho que sim, as pessoas elas estão muito cansadas. Tá todo mundo meio de saco cheio, não tá não? De aplicativo de relacionamento lá, um Tinder da vida, um Bumble e sei lá quais outros, Inner, tem um monte aí. E o que eu tenho conversado muito e tenho visto é, em comentários, em directs que eu recebo, é que a galera tá meio sem paciência para continuar esses papos, né? Então, o que a gente precisa, na real, é dessas conexões verdadeiras e de você expor, sim, de repente, alguma fraqueza, alguma vulnerabilidade, alguma coisa que você, putz, quer passar. Porque às vezes a pessoa que tá ali na sua frente no primeiro encontro, ou no início do relacionamento, ela vai se identificar com essa vulnerabilidade sua e falar: caramba, eu já passei por isso. Ou então, tô passando por isso também. Aí vocês acabam trocando figurinha sobre essa questão, e aí a gente vai se aprofundando na relação de uma forma saudável, verdadeira, simples, sem você ficar complicando no sentido de ficar vestindo máscara para agradar o outro. E aí você vai se distanciando da sua essência para agradar outra pessoa, chamar a atenção da outra pessoa, conquistar outra pessoa. E aí, com o tempo, isso vai sendo desgastado, você vai vendo que não era muito bem aquilo, e aí, quando você repete isso várias vezes, a conclusão que você chega é: caraca, não consigo me relacionar com ninguém. Não tem ninguém pra mim nesse mundo. Ah, eu tô cansada, não quero, quero ficar sozinho, quero ficar sozinha, não tenho paciência pra me relacionar. E aí você se revolta com a possível possibilidade de se relacionar com alguém por experiências que talvez você poderia ter se entregado de forma diferente. Concorda? Quem aí tá se identificando aqui no Instagram ao vivo, coloca aqui pra mim. Eu já pensei, já tô cansada de me relacionar, ou então tô com preguiça. Coloca aqui pra mim. Digita eu se você tá se identificando. Olá, David fala: "Nossa, esse assunto é fundamental". Que legal, é isso. É fundamental porque a gente precisa falar, se expressar e as pessoas não se expressam, as pessoas somem, as pessoas dão desculpa, as pessoas não tratam essas primeiras relações, não primeiras relações, mas os primeiros momentos de uma nova relação com verdade, com simplicidade, com vulnerabilidade, que é o que eu falo que a comunicação evolutiva que eu compartilho com vocês aqui é o que ajuda, é o que faz a gente tentar mudar essa postura, sabe? Então, que legal, ó, Rafa Calado, concordo. David Lourenço, eu. Então, galera, você que tá aqui no YouTube assistindo esse vídeo gravado, comenta aqui embaixo.
Conta pra mim, como que tá você dentro da sua relação atual? Qual é o principal problema? Ou se você está se identificando, se você é solteiro ou solteira, qual que é essa dificuldade que você sente hoje? Você acha que está um pouco cansada dessa realidade aí, de achar que, putz, tá muito enjoativo tudo isso, não tá bacana? Então, galera, o que eu proponho aqui é a gente refletir realmente o que que a gente quer, com quem que a gente quer trocar energia. A gente quer ficar vestindo uma máscara para dar o melhor da gente nos primeiros momentos da relação mesmo? Ou a gente quer um pouco mais de verdade? Porque concorda que é cansativo? E isso vale para todos os setores da vida. Eu dei o exemplo da relação, dos relacionamentos, porque me pediram aqui para a gente falar um pouco sobre essa comunicação no início das relações. Então, dois pontos que eu trouxe aqui que eu quero recapitular para quem está chegando agora. Galera, essa live vai ficar salva só 24 horas aqui. Curte se você coloca coração aqui, ó, se você tá gostando dessa live, comenta aqui, pode me perguntar alguma coisa que eu te respondo. E você que tá no YouTube, já ativa essas notificações aí para você não perder os próximos vídeos, tá? E se inscreve aqui. Então, duas questões principais que eu trouxe para cá hoje nem toda dúvida é um não no início de uma relação, porque as pessoas têm sim suas inseguranças e estão viciadas a mostrar o seu melhor. E aí você acaba perdendo uma oportunidade se a pessoa ainda não está muito certa de que é isso que ela quer, ou não responde, se quer evoluir, tá na dúvida, se rola uma dúvida sua, inclusive. Isso não quer dizer que é um não, isso quer dizer que você pode refletir e se comunicar para aí sim definir se vale a pena seguir ou não. Sem máscaras, de verdade. Aí sim, num relacionamento mais maduro, definido, se dentro dessa relação onde as duas pessoas já se conhecem, né, a dúvida permanece ali, aí você realmente tem que repensar se não tá na hora de falar um não para essa relação e um sim para você. Porque uma coisa que eu comentei nesse vídeo que foi um pouco polêmico, esse Reels que eu postei ontem foi um pouco polêmico lá, que dividiram as opiniões, eu respondi o seguinte: se a dúvida fere você em algum ponto, aí sim é um não. Agora, se é dúvida, uma dúvida saudável, que você ainda precisa amadurecer uma ideia para entender se você segue ou não nisso, aí, bem-vinda, galera! Ana Molinos, Mônica, Grarikovka, olha que nome diferente, bonito. Sara, galera, isso é muito importante. Se você tem uma dúvida ou se a relação que você está inserida já há um tempo, não é mais início, rola dúvida, e essa dúvida te fere, te machuca, não te traz felicidade, rola alguma toxicidade na relação, aí sim é um não. Agora, se é uma dúvida saudável, só para uma definição dos seus próximos passos, onde você precisa se comunicar, ouvir o outro, falar o que você sente, perguntar para o outro o que o outro está sentindo, não é necessariamente um não. É só você aprender a se comunicar para deixar as coisas às claras. Tirar os medos e as inseguranças da frente, porque em início de relação tem muito isso. Você ainda não se entrega totalmente, a pessoa ainda tá um pouco ali sem saber se vai ou se não vai. Então, esse é o ponto. E outro ponto interessante é: para de querer dar o seu melhor, a sua melhor versão nesses primeiros momentos da relação. Porque, na real, essa não é você. Você tem luz, você tem sombras, você tem coisas boas, você tem coisas ruins, vulnerabilidades. Então, traz essa conversa com essa pessoa nesse início da relação para falar também sobre algumas dificuldades. Porque todo mundo tem dificuldade, gente. Não adianta a gente querer se encontrar com uma pessoa e fazer com que aquilo vire uma ilusão do Alice no País das Maravilhas. Por isso que eu acho que as relações talvez não andam se sustentando
não passam de primeiros encontros, porque a gente veste máscaras e depois não sustenta, se desaponta, quebra a cara, outra pessoa se achava que era de um jeito e não é. Você se projeta seus problemas, e aí a pessoa é como se fosse uma solução dos seus problemas. Então não encare o outro como essa perfeição, porque todo mundo está evoluindo. E isso precisa ser trazido para a conversa, para a comunicação. Então, esse é um papo rápido para destravar a sua comunicação, principalmente no início dessas relações, essa troca afetiva com alguém, nos encontros. É muito importante que você tenha essa consciência e que você, aos poucos, comece a mudar essa postura. Fechou? Gostou do papo de hoje? Curte aqui, manda coração, curte, compartilha com uma amiga sua que está passando por isso, ou você mesma que quer compartilhar com alguém porque concorda com essa ideia e quer espalhar essa ideia para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal e eu te espero numa próxima live às 11h11 no meu Instagram, Gicomunica, Papo de Estrave, ao vivo aqui no Instagram, e vídeos curtos, práticos, sempre vai ter aqui no YouTube para você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!